São Paulo coloca mais um jogador na rampa de saída, Gabriel. Vamos comentar muito aí sobre isso. Tem reforço aí no bid que já pode estrear pelo São Paulo e várias outras notícias pra gente trocar uma ideia. Belezinha, meu querido? Bom, hoje aí nós estamos aí na véspera já do São Paulo e Vasco. Amanhã o Tricolor já volta a jogar após o período de data FIFA. Já também é o último jogo antes da parada aí para o Super Mundial. E hoje, na quarta-feira, tivemos aí a apresentação, tá, do Juan Dinenno, tá, como reforço aí do São Paulo. São Paulo anunciou ele ontem, né, e hoje ele deu aí a sua coletiva de apresentação, entendeu? Ele vai usar a camisa número 19, tá, do São Paulo. Número 19 aí é a numeração que ele vai usar pelo São Paulo, tá? Peguei aqui alguns trechinhos pra gente comentar aqui sobre a entrevista que ele deu aí. Vamos lá, abre aspas aí para o Dinenno. Estou muito feliz de estar aqui, é um orgulho enorme, foram dias de muita felicidade. Sou muito ciente da responsabilidade que todo mundo tem que veste essa camisa. Temos uma equipe muito boa, com muita qualidade, uma mistura boa de jovens com experientes. Amanhã o jogo é muito importante para nós, fecha aspas aí, para o Juan Dinenno, novo centroavante, novo camisa número 19 aí, do São Paulo, tá bom? Outro trechinho que eu peguei aqui que ele falando sobre a oportunidade, né, de vir aí jogar no São Paulo, abre aspas. Desde que surgiu a possibilidade, a primeira coisa que eu fui ver foi o calendário. Quando avançou, falaram que se desse tudo certo, eu já poderia ser registrado para jogar. Não consegui dormir mais, estou com muita expectativa, muito grande mesmo. Vim de um clube muito grande, mas eu entendo o que é o São Paulo para o futebol brasileiro e para fora também. Eu sou argentino, o Morumbi é histórico, para todo mundo que é de fora, jogar no Morumbi é como feito na carreira. Saber que aqui vai ser minha nova casa é muito empolgante, fecha aspas aí, para o Juan Dinenno, as primeiras palavras de Juan Dinenno como novo reforço aí do São Paulo, né? Enfim, eu não sei vocês, tá? Mas eu tô com expectativa boa em relação ao Dinenno aí. Sempre que chega um jogador, né, a gente fica, pô, esse cara aqui foi uma ótima contratação, vai vir, vai jogar bem, não sei o quê. Tem outros que tu fica com o pé atrás, né, por alguns motivos. No caso do Dinenno, eu tô com expectativa boa, viu, cara? Ele é um centroavante aí que tem as características de jogo do Caleri, que casa completamente com o estilo de jogo do Zubeldia. Entendeu? A gente não tem mais um jogador, né, como o Dinenno, porque o Caleri se machucou. O Rian e o André Silva não entregam o que o Caleri entregava, né? São três jogadores completamente diferentes. E o Juan Dinenno, cara, é um Caleri 2.0. Entendeu? Ele entende, ele faz tudo que o Caleri faz. E o Zubeldia aí, né, cara, vai ter um centroavante agora, né, que entrega o que ele quer. Entendeu? Então, acho até que, já até comentei isso aqui no vídeo ontem, acho que até se ele chegar bem fisicamente, tiver 100%, tem até grande chance dele virar titular do São Paulo. Não acho nada impossível disso acontecer aí não, entendeu? Óbvio que o cara nem jogou ainda, mas acho que pelo estilo de jogo aí, pelo que o Zubeldia gosta, ele tem até grande chance de virar titular no São Paulo, se ele estiver bem, evidentemente, né? Porque ele vem de uma lesão aí muito grave, que fez cirurgia, que fez ele perder espaço lá na equipe do Cruzeiro, tá? Aí já foi do jogo de amanhã, né? Que o jogo é importante, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E o Juan Dinenno foi registrado no bid e está liberado para poder estrear contra o Vasco nesta quinta-feira no estádio do Morumbi. Como a galera gosta de falar, bidou, né? Quando o jogador é registrado no bid, bidou então por Juan Dinenno. Ele vai estar disponível já para o jogo de amanhã contra a equipe do Vasco. A gente comentou com vocês, né, que ele já treinou ontem, na terça-feira, tá? Ele participou de todo o treino aí, já com o elenco do São Paulo, com o Zubeldia e hoje também. Então, 2 treinos registrados no bid, já vai estar no banco de reservas amanhã contra a equipe do Vasco, né? Vamos ver se ele vai entrar ou não. Eu acho que vai, né? Acho que o André Silva deve começar ali entre os titulares. No segundo tempo, ele deve colocar aí o Dinenno, né, para fazer a sua estreia, belezinha? Aí acabou a data FIFA, né, rapaziada? Tivemos aí o encerramento da data FIFA ontem, né? Tivemos aí o Brasil ontem vencendo o Paraguai por 1-0. E o que acontece? Sempre quando acaba a data FIFA, né, são 2 jogos, sempre quando tem o segundo jogo ali, é bem perto dos jogos do Brasileirão, quando começa a voltar. O Ferrarese, por exemplo, tá, ele atuou 90 minutos nas 2 partidas que ele jogou, tá? Jogou contra a Bolívia e contra o Uruguai. Nos 2 jogos o Ferrarese jogou os 90 minutos, tá? Foi o que mais jogou aí. O Bobadilha jogou ontem com o Brasil e ele jogou 33 minutos, ele entrou no segundo tempo. Tá? Até achei o jogo do Brasil ontem.
Ele entrou na segunda etapa e ele jogou 33 minutos. O bom do Bobadilla é que ele jogou ontem na terça, né? Só que ele jogou em Itaquera, né? Então o Bobadilla nem precisou viajar de novo, né? Ele já estava já em São Paulo, então ele nem precisou fazer outra viagem, né? O que desgastaria muito mais aí o jogador. O Matheus Alves, cara, o Matheus Alves jogou alguns jogos da Seleção Brasileira Sub-20, só que foi amistoso e a gente não tem, cara, né, informação sobre os amistosos, a verdade é essa. Tá? Então não dá pra saber quantos minutos exatamente o Matheus Alves jogou. Quem sabe é que ele foi titular em um dos jogos, entendeu? Se não me engano, foi até contra a Coreia do Sul. Mas minutos a gente não sabe porque não tem informação, né? Amistoso sub-20, né? Se você for procurar aí, você não vai conseguir achar informações aí desses amistosos que são da Seleção Brasileira sub-20, né? Mas o fato é que o Ferrares foi o que mais se desgastou e o Bobadilla o que menos se desgastou, né? Vamos ver quem vai pro jogo amanhã e quem não vai. Acho que o Bobadilla vai porque ele jogou pouco, né? E o segundo jogo que ele jogou poucos minutos, que foi só 33, foi em São Paulo, né? Itaquera ontem no estádio do Corinthians. Então ele não vai ter que viajar, né? Então acho que ele aí, pelo menos ele, vai pro jogo aí, tá no banco amanhã contra a equipe do Vasco. Belezinha, meu parceiro? O negócio é o seguinte, rapaziada. Olha só, vamos mudar de assunto. E a gente vai ter amanhã o jogo contra o Vasco. E o Zubeldia tem números aí bem mais ou menos contra equipes cariocas. Olha só. O técnico Luiz Zubeldia registra desde que chegou ao São Paulo um aproveitamento inferior a 50% contra clubes cariocas, né? Aí é Flamengo, Fluminense, Botafogo e o Vasco. Desde que o Zubeldia chegou ao São Paulo, a equipe disputou 10 partidas contra cariocas. 10. Foram aí 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Ele tem 43% de aproveitamento contra equipes do Rio de Janeiro, tá? Então, ele tem 3 vitórias só, 4 empates e 4 derrotas. Ele mais empatou, mais perdeu do que ganhou de equipes cariocas. Um aproveitamento bem ruim aí, né? Bem abaixo, né? 43% é muito pouco. E amanhã é dia de enfrentar mais um carioca. O Zubeldia somou aí uma vitória contra o Flamengo, Fluminense e Vasco. Em agosto, tá? Do ano passado, o São Paulo venceu o Flamengo por 1-0. E os triunfos aí sobre o Fluminense e o Vasco ocorreram em maio e em outubro, respectivamente. O primeiro, né, foi o jogo aí contra o Fluminense, foi 2-1, que se não me engano foi até aquele jogo que o Luciano brigou com o Diniz na beira do campo, vocês lembram? Foi de virado, a Arboleda fez gol, o Diniz e o Luciano se desentenderam na beira do gramado, o Diniz foi até expulso depois, entendeu? E teve um jogo contra o Vasco, que foi 3-0, que foi o jogo lá no estádio do Guarani, em Campinas, né? Que foi 3-0, né? O Lucas meteu 2 gols, né? O São Paulo jogou em Campinas, e joguei porque estava vendo shows no estádio do Morumbi, né? Foram as 3 vitórias aí, né, do Zubeldia contra equipes cariocas. A única equipe carioca que o Zubeldia não conseguiu vencer foi o Botafogo, tá? No total foram 4 empates e 1 derrota. 4 empates e 1 derrota aí, né? Essa derrota foi na última rodada do Brasileiro do ano passado, né? Que o São Paulo botou até o time reservaço lá para jogar, já estava classificado para Libertadores, botou o time reservaço lá. E a gente ainda fez um jogo competitivo, né? A gente perdeu o jogo no último lance, né? Com o seu Jandrei foi cobrar o tiro de meta, deu a bola no pé do Gregory e o Gregory fez o gol. Entendeu? Porque no Brasileiro do ano passado tinha empatado 2-2 no Morumbi e os outros 2 empates, né, cara, foram aí nos jogos da Libertadores, né? E teve mais um agora que eu não tô lembrado qual, né? Porque aqui tá 4 empates e 1 derrota. Entendeu? O outro jogo de cabeça agora eu não me lembro não. E o próximo jogo do Zubeldia pelo São Paulo é diante do Vasco da Gama, amanhã no estádio do Morumbi, né? Se ele vencer amanhã o Vasco, São Paulo ganhar, né, aí fica aí 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, né? Fica 4-4-4. Entendeu? E é um jogamento muito importante aí, né, pro São Paulo. Jogando em casa, dá nem pra pensar, né? Pra pensar e imaginar e perder ponto, né? Porque se perder ponto também, irmão, aí vai virar um caos, tá? Se perder amanhã, aí a torcida inteira do estádio, mano, vaiando o time, xingando o Zubeldia, fora do Zubeldia, é daquele jeito, né? A gente já viu isso acontecer em outros jogos. Se perder amanhã, velho, aí vai ser o caos total, vocês podem esperar aí no estádio do Morumbi, que vai ser
desse jeito aí. Bom, vamos mudar de assunto agora e bora falar aí sobre o nosso cria Henrique Carmo, né? Que depois de muito tempo aí, né, se machucou. Primeiro que quando ele tava no time de cima do São Paulo já não tava jogando. Aí se machucou, aí depois voltou pro Sub-20, depois só que voltou, né, cara, pro time principal do São Paulo, até ele entrar no segundo tempo do jogo contra o Tadieres, na Libertadores. E entrou faltando 3 minutos, né, pra acabar o jogo contra o Bahia, que foi o último jogo do São Paulo pelo Brasileirão, tá bom? Informações aqui do Alexandre Vieira sobre o Henrique Carmo. O Henrique Carmo foi muito bem avaliado pela comissão técnica ao entrar no confronto contra o Tadieres. A impressão foi muito positiva também na semana de treinos. A ida para o Sub-20 retomou a sua confiança, deu rodagem e agora ele deve ficar por mais tempo fixo no time principal do São Paulo. É óbvio que ele ter ido pro Sub-20 fez bem pra ele, né? Começou a jogar, pegar mais ritmo de jogo, deu confiança pra ele, rodagem, coisa que ele não tava tendo, né? Porque ele não tava conseguindo ter chance no time de cima aí do São Paulo, tá? O São Paulo não descarta que cheguem propostas pelo jogador. O Shakhtar Donetsk, o PSV e um clube da Arábia enviaram propostas no início do ano. A mais alta delas foi dos ucranianos, em torno de 8 milhões de euros. No caso dos ucranianos seria o Shakhtar, né? Que o PSV é holandês e o outro clube aí é árabe, né? Então o Shakhtar, o PSV da Holanda e um clube árabe chegaram, tá, a enviar propostas aí, entendeu? Oficiais na mesa do São Paulo para poder negociar o Henrique Carmo, só que o São Paulo acabou que não vendeu, tá? Prefiro não vender. A proposta mais alta foi de 8 bilhões de euros do Shakhtar Donetsk. Então, né, pelo fato aí dele ter voltado a jogar agora, né, a janela vai abrir daqui a pouco, então pode ser que seja mais um jogador aí, né, cara, que esteja aí, que pode, no caso, ser negociado, porque o São Paulo vai ter que vender jogador, né? Já tu tem que tem o Pablo Maia, tem o Matheus Alves, tu tem o Rian, tu tem o Lucas Ferreira e também tem o Henrique Carmo, né? Já que mandaram proposta para ele no começo do ano, pode colocar ele nesse balaio aí de possíveis vendas aí, tu pode botar o nome do Henrique Carmo na lista, entendeu? Ele jogou muito bem com o Tadieres, um jogador muito interessante, tá? Eu acho até que tecnicamente, tá, rapaz, em questão de talento mesmo, eu acho que ele tem até mais qualidade técnica do que o Lucas Ferreira, por exemplo. Entendeu? Acho que o Lucas Ferreira, no geral, é mais jogador, ele faz mais coisas dentro do campo, mas falando da parte técnica, da qualidade, do talento, do refino com a bola, acho que até que o Henrique Carmo tem mais do que o Lucas Ferreira, entendeu? Então, é um jogador que espera que o Zubeldia dê mais chance pra ele, só que aquele negócio, com o Tadieres ele entrou muito bem, irmão, fez jogada, foi pra cima, finalizou no gol, driblou, entrou muito bem. Aí no jogo seguinte, você bota pra ele pro Bahia, o cara botou o Henrique fazendo 3 minutos pra acabar o jogo, acho que nem na bola ele chegou a pegar. Daí tem isso que a gente fica puto, pô, o moleque entra, joga bem, ganha confiança, dá mais minutos pra ele, mas chega no jogo, o moleque joga 2, 3 minutos, aí realmente fica bastante complicado aí de entender essa situação, né? Então vamos aguardar aí se ele vai ser negociado ou se vai chegar proposta aí pra ele ou não, né? Mas qualquer jogador jovem aí, promissor do São Paulo, que tem mercado, qualquer um desses, irmão, qualquer um desses aí pode chegar a proposta e o São Paulo dá adeus aí no meio do ano, entendeu? Repetindo, pelas informações que tem, eu acho que quem vai acabar sendo mesmo vai ser o Matheus Alves. Vamos falar sobre ele daqui a pouco, inclusive. Acho que no final de tudo, nós já temos várias informações dele em relação ao CSKA Moscou da Rússia, né? Que os caras lá ligaram pra ele, pros empresários dele, já conversaram com ele aí, né? Então, eu acho que no final de tudo vai ser o Matheus Alves, vai ser vendido mesmo, mas vamos aguardar aí, né? Porque qualquer jogador jovem aí tem a chance de ser negociado. Nenhum jovem tá salvo aí de ir embora do São Paulo no meio do ano. Nenhum, né? Verdade aí é essa. Belezinha, meu querido? Falando em Matheus Alves, né? Bora falar aí sobre ele. Que ele deu entrevista pro Globoesporte.com, né? Ele falou aí sobre o São Paulo, falou também sobre a seleção brasileira, né? Teve aí essa data FIFA agora que ele foi convocado, né? O Brasil jogou 3 amistosos aí sub-20 e como a gente comentou no último, ele foi titular. E ele falou o seguinte em entrevista ao GE, abre aspas. Essa convocação foi mais do que um sonho sendo realizado para mim. Ver a alegria do meu pai e dos meus familiares no dia da convocação não tem preço. Foi uma emoção muito grande. Vou procurar vivenciar isso, tudo da melhor forma. E quem sabe um dia ter a oportunidade de também viver na principal, fecha aspas aí para o Matheus Alves, ao GE, né, falando sobre a convocação aí para a seleção brasileira sub-20. A gente fala muito sobre venda aqui, né, sobre negociar, e ele é um dos principais aí que pode ser negociado. Ele ser convocado é até bom, né, porque você valoriza muito aí
o ativo, valoriza o jogador por jogador da seleção, né? Não é a principal, né? Mas a seleção sub-20 é coisa que valoriza também o jogador. Então acho que essa convocação é boa para ele, né? Olhando aí a imagem do jogador, acho que ele ser convocado para a seleção brasileira sub-20 é algo bom, algo positivo aí que só pode agregar para ele. Bom, ele que foi, né, subir pro time de cima do São Paulo nesse ano, o Matheus Alves já jogou 15 jogos na temporada e distribuiu 2 assistências, né? Ele foi titular em 9 jogos aí nessa temporada, tá bom? Aí foi perguntado pra ele sobre a questão, né, das várias opções que tem no meio de campo, né? Matheus Alves joga, aí tem o Oscar, tem o Rodriguinho, tem o Luciano também, que já que chega a jogar muitas vezes no meio. E essa concorrência foi perguntada pra ele, ele falou o seguinte, abre aspas: eu acho que a concorrência é sadia. O São Paulo só tem a ganhar com isso. Sei que eu ainda sou jovem e estou começando uma caminhada no profissional. Meu objetivo é sempre somar e ajudar. Se eu estiver conseguindo contribuir para o São Paulo, ter o melhor, estarei feliz. Vou sempre buscar o meu espaço, mas respeitando todas as decisões da comissão técnica, que sabe o que o time precisa. Fecha aspas aí para o nosso cria Matheus Alves, entrevista aí para o Globoesporte.com. Tem muita concorrência, tem o Oscar aí, né, cara? Então realmente é uma... O Luciano, né, já que o Zubu já adora colocar o Luciano pelo meio também, então é mais um jogador aí, né, cara? O Rodriguinho, né, que joga pouco, mas de vez em quando entra. Então são alguns jogadores da posição dele que tem uma concorrência aí direta com o Matheus Alves, né? Enfim, acho que é outra, espera que o Zubu dê também mais oportunidade pra ele, porque parou de jogar bem, isso aqui, cara, o moleque acabou de subir, tem 15 jogos no time de cima, é completamente normal a oscilação. Lucas Ferreira, Matheus Alves, assim, é normal os caras jogar um jogo bem, jogar um jogo ruim, isso é normal. Quando a gente pede a base, a gente tem que ter consciência disso, consciência de que isso vai acontecer. Tem que saber. Não pode pedir um moleque pedir pra base jogar e pensar que o moleque vai fazer 50 gols no ano, dar 100 assistências e ganhar tudo, não é assim, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.